Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós estaremos meditando em todo o capítulo, mas por hora estarei lendo apenas os 3 primeiros versículos. 2 Samuel, capítulo 7. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra. Que ela nos abençoe, que ela nos edifique, principalmente neste primeiro dia do ano. Possamos estar traçando os nossos planos, Senhor, de acordo com a tua vontade, não a nossa. E o Espírito Santo edifique o nosso coração através desse texto, em nome de Jesus. Amém. Se eu te desse um papel, uma fichinha, sabe essas fichinhas que o pessoal dá para o pessoal preencher? Chegasse uma fichinha dessa na sua mão, ficha curta, e aí tem lá seu nome, aí você preenche. Sua idade, aí você preenche. E o seu plano, aí você preenche. Então ficaria assim: meu nome é fulano de tal, eu tenho tantos anos e o meu plano para 2023 é... Provavelmente essa ficha não chegou nas suas mãos, mas você fez algo parecido. Ano passado, ontem, o pastor Daniel falou justamente como é importante a gente planejar tudo para a tua honra e glória. E esse texto fala sobre um homem que fez um plano, e que aparentemente era um plano muito bonito, muito bom. Era um homem de Deus, era um homem piedoso, e que as outras pessoas aprovaram o plano dele, mas que depois ele descobriu que não era muito bem a vontade do Senhor. E este ano isso possivelmente pode acontecer com você. E o tema desse sermão é justamente esse: o nosso plano, que muitas vezes a gente acha que é bom, que a gente acha que vai dar tudo certo, que a gente acha que vai conseguir, versus o plano de Deus. Existem os seus planos, e você vai fazer os seus planos, você deve se planejar, mas você deve estar atento aos planos de Deus. Deus revela a vontade dele. Tem algumas que não vão ser reveladas, mas tem outras que são claramente reveladas na palavra do Senhor. E hoje a gente vai meditar nisso, os nossos planos e os planos do Senhor. E os primeiros versículos falam justamente de um rei piedoso chamado Davi. Diz o quê? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, mas a arca de Deus está numa tenda. E aí Natã disse: Vai, faz tudo o que está no teu coração, segue o rumo do teu coração, porque o Senhor é contigo. Meus irmãos, quem era Davi? Davi era um rei, mas não apenas um rei que administrava o reino, mas ele era um guerreiro. Ele ia para as batalhas, ele estava junto com seus soldados, ele empunhava a espada. Mas neste capítulo 7, a gente vê o rei Davi, o rei guerreiro, o rei que travou várias lutas num momento de descanso. A vida da gente é assim: tem os momentos de luta e tem os momentos de descanso, né? E a gente gosta quando Deus nos dá momentos de descanso. Davi está desfrutando de um momento de paz que próprio Deus dá. Então o rei Davi está no seu palácio, ele recebeu descanso dos seus inimigos, ele está de férias. Em um determinado dia, Davi se levanta e diz: Profeta Natã, vem cá, tive uma ideia. Vamos fazer uma casa para Deus? O que é que você acha? Tem alguma coisa errada? Será que Deus merece? Merece, né? Eu moro num palácio de cedro, um palácio chique. Olha o meu sofá como é chique. Olha a minha TV, o tamanho dela.
E Deus ali numa tenda? Não, não pode ser assim. Então, para Davi, parece que foi uma boa ideia. Para Natan também foi. E Natan diz, né? Vai, faz o que está no teu coração. Um comentarista até observa, né? Que Davi, ele estava no seu tempo de descanso, mas ele estava de férias, estava descansando, mas ainda estava ali planejando algumas coisas. E ele, como rei de Israel, estava preocupado com a saúde espiritual. Então ele tem essa ideia. Vamos fazer uma casa para o Senhor. Por que Davi decide fazer isso? Por que Davi decide fazer um templo para Deus? Porque o coração de Davi estava incomodado com a situação dele, uma situação luxuosa, e que a presença de Deus estava habitando numa tenda. A arca da aliança estava em uma tenda. Ele pensou: Deus me deu tudo que eu tenho. É um absurdo eu não retribuir os seus favores. Então Davi escuta o seu coração, ouve a voz de Natan, e juntos eles decidem o quê? Que o melhor para se fazer é edificar um templo. E esse é o plano de Davi: eu vou edificar um templo. Tem alguma coisa errada, meus irmãos, nisso? Aparentemente não tem. Aparentemente, superficialmente, a gente vê o quê? Um homem bem intencionado decide dar o melhor para Deus. Parece uma boa ideia, parece um bom plano. Tem alguma coisa errada? Eu acho que você já passou por aquela situação de alguém bem intencionado fazer algo por você e te atrapalhar. É ou não é? Ah, mas eu queria te ajudar. E aí ele decide, sei lá, fazer alguma coisa. Pense aí na sua situação, na sua realidade. E aí você descobre que aquela pessoa fez isso e você diz: não era para fazer isso. Às vezes você guarda a coisa no lugar, né? E na cabeça de alguém está bagunçado. Não está, na sua está organizado. E alguém: não, eu vou arrumar, e tira do lugar. E naquela hora que você está atrasado, tem que procurar as coisas. Cadê? Não, mas eu só fui arrumar. Ou então alguém vai lavar a tua louça. Pensa naquele Tupperware transparente que você comprou, e você é translúcido, você vê o outro lado. E aí você cuidadosamente lava para que não se arranhe, passa a parte amarela da esponja, e aí alguém muito bem intencionado: olha essa louça, vou lavar. E aí passa com a parte verde. Já era. Às vezes isso não acontece. Essa é a situação aqui. É um homem bem intencionado, mas ele não está fazendo certo. Com certeza também a gente já foi um desses bem intencionados que não ajudou. Teve um plano genial. E essa aqui parecia ser um plano genial, uma ideia de gratidão, uma ideia de respeito ao Senhor. Porém, meus irmãos, a ideia, o plano de Davi é um plano que contraria um princípio do Senhor, e um princípio que não estava escondido na eternidade, na sabedoria do Senhor, um princípio que já havia sido revelado. E toda vez que a gente faz um plano que contraria a vontade, os planos do Senhor, a vontade boa e agradável de Deus, o que é que isso é? Pecado. Muitas vezes a gente vai se surpreender. Achamos que o plano era bom, mas na verdade não é. Estávamos quebrando algum princípio, e é o que acontece por aqui, meus irmãos. Veja, no versículo 4, Deus vai revelar que ele reprova o plano de Davi. Deus vai reprovar o plano de Davi e ele vai apresentar o dele. Vai dizer: Davi, esse plano não está legal, vai fazer do meu jeito. Veja o versículo 4. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Davi e Natã tiveram uma ideia, eles tiveram um plano, mas eles esqueceram de consultar o Senhor. Ele consultou o profeta Natã. Poxa, o profeta Natã podia ter consultado ao Senhor? Podia. Nenhum dos dois consultaram ao Senhor. Meus irmãos, esse é um grande princípio na sua vida. Guarde no seu coração. Busque a orientação de Deus. Buscar a orientação do Senhor é o primeiro passo para quem deseja fazer a sua vontade. Esse início de ano, você está fazendo os seus planos,
Veja se isso realmente agradará ao Senhor. Veja se por acaso esse teu plano de alguma forma não estará quebrando algum princípio, ou se este teu plano não vai te levar a se afastar do Senhor. Às vezes as pessoas traçam os planos: não, este ano é o ano que eu vou engordar minha poupança, este ano eu vou correr atrás de dinheiro, eu vou trabalhar, e você coloca isso como plano, e a princípio dinheiro em si não é algo ruim, o problema é o amor ao dinheiro. E aí o teu amor começa a crescer, e você começa a dizer assim: não, o meu plano é esse, e o que for atrapalhar o meu plano, eu vou tirar do caminho, e que se eu tiver que trabalhar no domingo para ganhar um pouco mais, eu vou trabalhar, e que se eu tiver que deixar de fazer alguma coisa, de ofertar, de dar os dízimos, de socorrer alguém, eu vou deixar, porque o meu plano é esse. Meus irmãos, claramente a gente está percebendo que o teu plano no início era até bom, mas se desandou. Davi e Natan tiveram um plano, mas não procuraram a orientação do Senhor. Em nenhum momento Deus havia dito que era para fazer uma casa para ele. Em nenhum momento. Deus diz: eu não mandei. Eu não disse: eu não estou me sentindo bem nessa tenda. Aqui está muito frio, está muito calor, preciso de uma casa melhor, a cadeira está meio desconfortável. Não, Deus nunca fez isso. Mas também Ele nunca proibiu, né, pastor? Não é assim que a gente trabalha. A gente trabalha com o que Deus manda e não o que Deus não proibiu. Esse é um grande princípio na sua vida. Faça o que explicitamente Deus nos ensina. E aí, como é que fica? Deus não mandou, mas também não proibiu? Por que Deus não gostou da ideia de Davi? Êxodo 25, versículos 8 e 9, fala justamente de Deus ter dito: vocês vão construir uma tenda para mim. Ele falou isso para Moisés, falou isso há muito tempo. Há muito tempo Deus havia expressado a sua vontade. Onde estará a minha presença especial? Estará nas tendas, estará no tabernáculo. Ele havia dito isso para Moisés. Ele disse: vocês vão fazer uma habitação. E ele descreveu minuciosamente como seria essa habitação. Era essa a ordem do Senhor. Então Deus já havia falado algo a respeito disso, Davi. O profeta Natan, Deus já tinha dito para Moisés. Mas faz tanto tempo, será que ele não mudou de ideia? Não, não mudou de ideia. Se ele por acaso for mudar alguma coisa, ele vai avisar. Ele não avisou. Então o que está em circulação, o que está em vigência, é o que ele havia dito para Moisés. E é interessante saber o seguinte: os propósitos de haver um tabernáculo ali. Existe uma simbologia nisso, existe um significado nisso. O tabernáculo havia sido milimetricamente projetado pelo Senhor. E você que lê a Bíblia, você sabe, eu não estou dando spoiler, você sabe que o templo mais para frente, a casa do Senhor, o templo foi construído sim, mas não foi Davi que projetou, e não foi Davi que construiu, mas Deus projetou, e Deus disse como ia ser. Deus tem os planos dele, Deus tem o plano dele. E assim como todo pai terreno, nosso Pai Celeste quer que nós obedeçamos a Ele. 1 Samuel 15, 22, 23 diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Sabe quando isso foi dito? Isso foi dito pelo profeta Samuel para Saul. Quando Saul, ele já várias vezes desobedecendo ao Senhor, ele diz: não, Deus mandou eu ir ali, Deus mandou eu matar os animais, não, eu vou fazer melhor do que Deus. Ele não diz ao pé da letra isso, mas a vontade pode ser parafraseada disso: então eu vou fazer melhor do que Deus. Rapaz, Deus mandou eliminar esses animais, olha essa ovelhinha como é gordinha, olha esse boi, essa vaca, tudo, eu vou sacrificar para o Senhor. Veja, aparentemente algo bom. E o que é que Samuel diz? Melhor é obedecer do que sacrificar. E a consequência disso foi ruim. Samuel diz assim: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que você não seja rei. Imagina
Como Saul se sentiu? Pense você, Deus dizendo: eu não vou ser mais com você, eu não vou estar ao teu lado, eu não vou te ajudar. Se você ainda é alguma coisa hoje, agora, é porque eu estava contigo, hoje você não é mais nada, hoje eu não estou mais contigo. Saul se despenca. Isso acaba com Saul. Isso deve trazer um frio na barriga para quem lê também essa sentença. Porque não existe nada mais assustador do que ser rejeitado pelo Senhor. Mas lembre-se, Saul era o quê? Ele era um homem muito bem intencionado. Um homem muito bem intencionado e proporcionalmente desobediente. Ele sempre dava razão ao seu coração. Ele sempre escolhia: não, eu quero fazer isso. Não, eu acho que é melhor ser assim. E aqui nesse texto, tanto em 1 como agora em 2 Samuel 7, o princípio é esse. O princípio é que é melhor obedecer. O plano de Deus é melhor. A gente não pode confiar nos nossos corações, na nossa vontade, achando que não, o que eu estou fazendo vai ser melhor. Jeremias já disse: o teu coração é enganoso e é desesperadamente corrupto. Deus manda a gente aceitar a palavra dele, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, e Deus quer que o seu povo obedeça a sua palavra. Pastor, será que isso é possível? O senhor acabou de dizer que o meu coração é extremamente corrupto. Como é que eu vou confiar, inclusive, no teu coração? Porque tu é pecador, que eu sei. Como é que eu vou confiar no meu? Como é que eu vou confiar nos outros? Existe uma coisa chamada graça. Existe uma coisa chamada alguém, né? Coisa não, alguém chamado Espírito Santo. E esse Deus, o próprio Deus, Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo atua no coração daqueles. E ele vai, por exemplo, nos convencendo que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E ele vai nos ajudando a tomar as decisões corretas. A gente precisa fazer isso. Orar. Deus vai nos dando as instruções. Ore. Peça orientação. A gente vê diversos lugares na Bíblia os líderes da igreja perguntando o que é que a gente faz. E aí eles oram, eles param, vamos parar, vamos orar. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, para que a gente possa estar tomando uma decisão correta, fazendo um plano correto. Eles não iam na louca. Eles não iam tipo assim, pega a Bíblia e abre aí. Se for um versículo positivo, é porque Deus quer. Se for um negativo, Deus não quer. Não, é uma coisa séria. E é possível sim você encontrar a vontade do Senhor. Ela está revelada na Bíblia. Leia com dependência do Espírito Santo. E você vai poder elaborar os seus planos de uma forma agradável ao Senhor. Veja o versículo 8 então. Deus continua falando. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo, por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Então, além de gratidão, é possível a gente identificar, através da palavra de Deus, através dessa sentença, dessa fala do Senhor, é possível identificar nas propostas de Davi um sentimento de retribuição a Deus, ou até mesmo de compensação. Davi pensou da seguinte forma: Deus me deu uma casa muito luxuosa, então, portanto, eu vou dar para ele uma casa também. E nesses versículos nós vemos Deus rebatendo isso. Ele rebobina a vida de Davi perante os olhos dele, e ele mostra que não foi apenas um palácio luxuoso que eu te dei, Davi. Desde o princípio eu estava contigo, desde que você estava ali intocado, esquecido pelos teus irmãos na guerra, você ali com as ovelhinhas, eu estava ali contigo, e fui eu que tirei dali e te coloquei no trono. Uma casa não é nada em comparação com o que eu fiz na tua vida, Davi, o que eu venho fazendo e o que eu farei, e como eu tenho cuidado do povo do Senhor. Meus irmãos, a gente pode pecar. Podemos pecar no sentido de a gente fazer algo com um sentimento de retribuição, um sentido de
compensação. Às vezes a gente pode pecar quando a gente traz os nossos dízimos e ofertas nisso. A gente pensando assim, não, eu estou compensando aqui o que Deus fez. Rapaz, o que Deus fez na sua vida é irrecompensável. Não tem valor. Não tem como você dizer assim, agora estamos quites, Senhor, te dei as ofertas, fiz isso, vim aos cultos. Não existe isso, não existe isso. Jesus, inclusive, condenou aquelas pessoas que erguem os olhos para o céu, batem no peito e dizem, ó Senhor, como eu sou bom, ainda bem que eu não sou como aqueles outros. Ele reprova essa turma assim, mas ele nos incentiva a sermos humildes, a sermos como, na história que ele contou, como um publicano que diz, ó Senhor, ser propício a mim, porque eu não mereço. Ó Senhor, eu preciso da tua graça, eu não posso retribuir, não há nada que eu possa fazer que chegue aos pés à sombra do que o Senhor faz na minha vida. Às vezes a gente pode cometer esse erro sutil, o erro de querermos compensar as coisas que Deus faz. O princípio aqui, a atitude que a gente tem que ter é como aquela música que fala, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, isso é Deus falando, é meu, somente meu todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti, em mim. E por fim Deus diz aqui nesse texto que Ele mesmo vai fazer casa. Davi, eu mesmo vou fazer essa casa. Não é você, sou eu farei essa casa. E eu farei do meu jeito. Eu que vou decidir a altura do pé direito. Eu que vou decidir a cor do sofá, das paredes, tudo vai ser do meu jeito, não vai ser do seu jeito, Davi. Então a gente vê, meus irmãos, e a gente vai ver agora, que os planos de Deus são muito, mas muito melhores do que os nossos. Olha o versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti e estabelecerei o meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então agora Deus chega e apresenta o plano dele. Davi, o meu plano é esse, o meu plano é melhor do que o seu. Meus irmãos, nós estamos diante de uma aliança. Aqui nesse momento, esse aqui é um versículo chave para você que é um cristão da teologia da aliança. Deus está fazendo uma aliança com Davi. Nós estamos diante de uma aliança feita por Deus a Davi. Deus renovando a sua aliança e falando de um descendente. E o reinado de Davi, a gente viu, foi repleto de batalhas. E aí vem Salomão e recebeu do Senhor o quê? Um reino sem guerra, um reino tranquilo. Davi era um homem que tinha sangue nas mãos, sangue nos olhos, espada na mão. Salomão não foi assim. Tem algumas coisas que esses homens têm em comum. Os dois fizeram salmos, mas Salomão, a gente vê que Salomão era mais da arquitetura, Salomão era mais dos estudos, embora Davi também fosse. Mas Salomão, em certo grau, cumpre algumas coisas que Deus fala aqui. Salomão, ele recebeu um reino sem guerras. Deus cumpriu a sua promessa a Davi. Deus cumpriu porque o responsável por edificar o templo, quem foi? Salomão. E diferente de Saul, Salomão teve muita graça, muito amor do Senhor. Mesmo quando Salomão errou, mesmo com os pecados de Salomão, Deus não fez como fez com Saul. Então, em certo grau, a gente vê esse cumprimento em Salomão, descendente de Davi. Só que esse significado, esse cumprimento maior, pleno, aí você já deve estar imaginando de quem eu vou falar, se encontra em quem? No descendente prometido em Gênesis 3,15. O descendente que iria salvá-lo.
Esse é o descendente que Deus está falando e que vem cumprir isso de maneira mais plena. Aquele descendente que Deus fala para Adão e Eva, depois fala para Abraão, aquele descendente que é dito por Miqueias 5:2, o profeta afirma o quê? Que Cristo viria da cidade de Davi, é o descendente de Davi. Não é à toa que os evangelhos retratam Jesus Cristo como filho de Davi. E é este filho de Davi, é este descendente de Davi, é este rei que vai trazer descanso para o seu povo. E esse descanso que Deus traz vai muito além das ideias terrenas, das questões terrenas. Deus também se refere ao descanso espiritual que os cristãos têm em Cristo Jesus. E esse conceito também vislumbra o reino futuro de Israel e o descanso que o povo de Deus desfrutará quando Jesus Cristo se assentar no trono de Deus. Estamos diante de uma aliança. Estamos diante de uma aliança feita por Deus a Davi e que beneficiou a Davi, que beneficiou a Salomão e que continua beneficiando todos que fazem parte do reino do Senhor. O templo foi destruído. O templo que Davi quis edificar foi edificado por Salomão e esse templo foi destruído. O plano que Davi tinha ia beneficiar pessoas? Ia beneficiar muitas pessoas, mas até uma certa geração, depois não ia mais ter. O plano do Senhor que Deus apresenta diz o quê? Eu vou beneficiar e eu vou beneficiar muito mais gente. Esse rei vai ter um reino muito maior que vai abranger todo o globo. Esse rei vai providenciar um descanso maravilhoso que vai ser eterno. E a gente desfruta disso hoje, depois de tantos séculos. O plano de Davi não ia durar, mas o plano de Deus dura até hoje. O plano de Deus, o que Deus fala aqui, a gente desfruta até hoje. Jesus falou isso, está registrado no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muita morada e eu vou providenciar essa morada. Eu vou providenciar isso para você. Não é você que vai fazer. Eu, Jesus Cristo, vou providenciar. Meus irmãos, os planos do Senhor são melhores, são superiores do que o nosso. A gente precisa aprender a confiar nele. A gente precisa aprender a meditar na palavra do Senhor e sempre estar atento e buscar o que é que Deus quer me ensinar aqui. Nós sempre temos algo a aprender. Sempre. A escola bíblica dominical é essas escolas que não param e essas escolas que você não se forma. Às vezes a pessoa vai, não, eu estou fazendo esse curso para ter o diploma. Não tem diploma. Na carreira cristã você não recebe diploma. A sua vida inteira, aqui na terra e no céu, vai ser de aprendizado, vai ser de conhecimento. E a gente precisa ter vontade para isso. Peça a Deus e Ele vai te dar. E nos finais, nos versículos 18 e diante, a gente vê a maneira que nós temos que reagir com o Senhor. Porque uma coisa é aquela garotada que tem o seu plano contrariado pelo pai, pela mãe, por alguém, e faz o quê? Faz birra, fica chateado. Não, mas eu quero do meu jeito. Não, mas eu quero em tal horário. Não, vamos uma hora depois. Não, tem que ser nessa hora. Qual é a reação que Davi tem diante do que Deus fala? É a mesma reação que a gente deve ter. Davi louva a Deus. Olha o versículo 18. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Em primeiro lugar, Davi concentrou-se o quê? No presente. Ele dá louvores de misericórdia. Ele fala do que Deus havia lhe concedido. Versículo 18 ao 21 nós temos isso. Ele vai dizer o quê? Foi a graça de Deus que me trouxe. O que eu sou hoje é pela graça do Senhor, porque Deus foi bom. Deus foi bom. E somente, meus irmãos, um Deus de graça soberana poderia fazer tal aliança com um pecador como Davi.
É muita graça. E Davi agradece, pensando no presente, pensando no passado e pensando no futuro. O versículo 22 diz: portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há nada semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para o teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações a seus deuses? Estabeleceste teu povo Israel, por teu povo para sempre, e tu, ó Deus, te fizeste o teu Deus, o seu Deus. Agora ele está lembrando do passado, a maneira que Deus, com o seu braço forte, libertou o povo da escravidão do Egito. Tudo fazia plano do Senhor, porque inclusive quem levou os hebreus para o Egito foi Deus, através da vida de José. E ali ele salvou, e foi uma espécie de incubadora, porque ali o povo se multiplica, porque ali tinha água, ali tinha alimento, ali tinha cuidados. Mas depois Deus diz: agora é hora de se retirar, é hora de sair da terra do Egito, para que vocês venham adorar. Davi está lembrando disso. Davi olha para o passado e lembra das obras do Senhor. Agora olha o versículo 25. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da tua casa, confirma para sempre, faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Sê, pois, agora servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Davi diz: Senhor, faça-se a tua vontade, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, para que o mundo todo saiba do teu nome, da glória e do poder que o Senhor tem. As coisas que o Senhor tem feito pelo seu povo, pela sua igreja, que as pessoas possam olhar e possam reconhecer. Primeiro, o próprio povo do Senhor, para que não venha o coração se encher de orgulho, de soberba e achar que foi pela inteligência e pela astúcia deles. E outra, para que os ímpios, para que os perdidos, aqueles eleitos que estão por aí, como Raabe que estava por ali, em volta daqueles altos muros do pecado, soube das façanhas de Deus e disse: esse Deus é poderoso, esse Deus bota no bolso o panteão egípcio. Eu tenho fé nesse Deus. É para isso, e essa é a oração de Davi. Percebe que os teus planos, eles vão ser, de certo modo, pensando no teu bem, pensando no bem do povo, da igreja. Quando for planejar, escrever a fichinha, faz isso. Teu nome, tua idade. Considera a tua idade. Não vai pegar um plano que não tem a ver com a tua idade. Mas considere você, considere também o povo do Senhor. Como é que esse teu plano de 2023 vai abençoar os teus irmãos na fé? Hein? Como é que... Ou é um plano egoísta, que você só está pensando em si? Mas acima de tudo, como é que esse teu plano vai glorificar a Deus? São princípios, são diretrizes que você tem que levar em conta para fazer os seus planos. Versículo 27 ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor, mas que os planos que eu tenho feito, na verdade, sejam os teus planos. E como é bom quando a gente tem essa, entre aspas, coincidência, que o meu plano coincidiu com o plano de Deus. É só alegria, meus irmãos. Quando a gente tem a visão e a mente do Senhor, quando a gente pensa com o que Deus fala, é só alegria, porque a gente vai ver os planos de Deus agir.
Os teus planos, entre os teus planos e o plano de Deus, o que vai acontecer ao plano do Senhor? E como é bom que a gente esteja em sincronia com os planos de Deus. Davi aqui, a gente vê, ele não está pensando mais nos planos dele. Ele esqueceu. Ele passa a se concentrar na vontade do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. Esquecer da gente. E se concentrar no Senhor. E viver para Ele. Esse tem que ser o seu plano para a vida, para a sua vida em 2023. A gente na vida não vai ter um profeta Natan assim, para chegar com o recado de Deus e dizer, não é isso, na verdade é aquilo outro. Não vai ter isso. Você vai ter uma coisa melhor do que um profeta Natan. Você vai ter a palavra do Senhor completa, nos seus 66 livros. Coisa que o povo do Antigo Testamento não tinha. Povo que o povo do Novo Testamento não tinha e que você tem o privilégio de ter, de ver as inúmeras promessas do Senhor serem cumpridas e outras promessas que você deve orar e dizer, venha o teu reino. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós somos lembrados das bênçãos de ontem, das bênçãos de hoje e das bênçãos futuras que receberemos. Firme-se nisso, planeje o seu ano dessa forma. Busque meditar na palavra, dia e noite, não como obrigação, mas como deleite. E, consequentemente, você vai passar a fazer as escolhas que agradam a Deus. Preencha com cuidado a sua ficha. Não erre seu nome, não erre a sua idade, mas, acima de tudo, não erre os seus planos. Como pastor, seguindo as orientações que o Senhor nos dá. Vamos orar? Pai, graças te damos pelo teu cuidado sobre a nossa vida e pela alegria de saber que o Senhor é um Deus que tem um plano soberano para a vida da tua igreja. Um plano que vai além da nossa visão míope, cheia de astigmatismo, cheia de problemas de visão, mas um plano que é traçado por alguém que vê toda a eternidade, alguém que existe desde sempre e alguém que ama o teu povo. Graças te damos, porque podemos começar 2023 confortados, seguros, sem cair no desespero, Senhor, mas sabendo que temos um Deus que cuida do teu povo, independente do que venha para este ano, se serão novas pandemias, se serão novos governos, a gente sabe que tu estás no controle de tudo, mas que não foquemos apenas no que é na terra, mas aquilo que é lá do alto, aquilo que não é passageiro, aquilo que é eterno, Senhor. Que possamos estar vivendo aqui como peregrinos, planejando a nossa vida como peregrinos, buscando não acumular muitas coisas, Senhor, porque a nossa casa é no céu, a nossa casa ainda está por vir, e é lá que passaremos a nossa eternidade. Que planejemos, Senhor, assim, nos dá sabedoria e piedade para isso. Em nome de Jesus. Amém.